Oi pessoal, tudo bom? Senti a necessidade de gravar essa aula para vocês sobre a leitura da análise microbiológica do ar, porque eu senti que tem alguns alunos que entram um pouquinho atrasados, aluno que entra algumas frações de momento, né, atrasados. E com essa situação de EAD, eu acho que quando a gente disponibiliza o material, principalmente com coordenadas e coordenadas de leitura, a gente favorece o acesso do aluno a esse momento. Então, eu vou atendê-los também no final dessa expositiva aqui via vídeo. Eu vou estar online o tempo todo para conversar com vocês de dúvida quanto à leitura do experimento, porque eu sei que é o primeiro momento, então é a primeira leitura de vocês, é a primeira vez que vocês vão entrar em contato com o material biológico e tentar interpretar essas leituras. Então, para não causar essa ansiedade de estou com um experimento inédito, resolvi gravar para que, caso você tenha alguma dúvida, não entendeu algum momento, você pode voltar e também tirar dúvida comigo quanto quiser, beleza? Então, a gente vai conversar da leitura do experimento microbiológico do ar, com foco na análise do mingau. Basicamente, o que a gente vai fazer é contar o UFC. O UFC aqui não são pessoas se batendo, o UFC aqui é unidade formadora de colônia. Unidade formadora de colônia que pode ser de diversas origens. E é isso que a gente vai começar a ver. Então, você vai ter que voltar às suas anotações diárias. Então, te pedi um experimento que você fizesse anotações a partir do descritivo dessas análises. Então, você ia lá e falava, um ponto preto, o ponto preto aumentou, a rachadura aumentou, fez lá suas descrições a partir do que você conseguia observar. De acordo com as aulas, conforme as aulas forem passando, vocês vão adquirindo um pouco de vocabulário. Volte a essas anotações e vai rabiscando junto às suas anotações para melhorar esse vocabulário. Quando você for construir a discussão do seu trabalho, você já tem elementos de vocabulários adquiridos e pode fazer isso de uma forma muito mais fácil e te ajuda na produção do relatório final, tá bom? Então, o que você vai pensar? Aqui é um exemplo de uma placa direto da internet, né? Só para a gente conseguir olhar aqui o que eu estou falando aqui do lado. Então, eu digo, unidade formadora de colônia, o que é uma colônia, né? Então, colônia são indivíduos da mesma espécie anatomicamente colados. É isso que difere uma colônia de uma sociedade. Então, dentro de relações ecológicas, existem relações ecológicas intraespecíficas, onde são seres da mesma espécie. Os seres da mesma espécie podem interagir de forma harmônica. Então, é uma relação intraespecífica harmônica. Quais são elas? Sociedade e colônia. Colônia, os indivíduos estão anatomicamente colados. Só micro-organismo faz colônia? Lógico que não. Então, a gente pode ver, por exemplo, moluscos, né, que moram juntinhos um do outro. Então, eles formam aí colônias. A gente pode ver porífero, a gente pode ver quinidário. Então, são animais que estão anatomicamente unidos, tá? Quando a gente vê que essa unidade formadora de colônia, ela tem simetria, ela é bacteriana. Quando a gente vê que não tem simetria, é fúngica. Quando ela tem forma, mas projeta o material biológico, a gente chama de associação entre fungos e bactérias. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver bactérias, uma colônia bacteriana, só bactéria. E aqui a gente consegue ver associações, porque a gente vê que tem simetria, mas tem projeção de material biológico. Para entender um pouco melhor, vamos olhar para a cara das classificações das unidades formadoras de colônia. Então, primeiro, a gente olha para as unidades e tenta classificar quanto ao brilho, se ela é brilhante ou não, basicamente opaca. E depois a gente vê se ela apresenta textura cremosa, mucosa, filamentosa, farinosa, consistente, pastosa.
Vamos observar se ela projeta elevações achatadas, elevadiças, convexas, pulvinadas, umbiculadas. Faz um bico. É bem didático, né? Uma projeção que faz um bico. A margem da colônia, ela é inteira, lobada, dentada, ondulada, filamentosa ou encaracolada. Ou seja, cada uma dessas colônias pode ser classificada, olha aqui um exemplo de uma colônia de borda filamentosa. Vamos voltar aqui. Um outro tipo de borda, né? Como que podem ser as margens? Ah, e lisa, aquela que a gente falou de simetria, ela é lisinha. Vamos voltar aqui no exemplo. Olha aqui, bem lisinha, bem redondinha, lisa. Dentada. Será que aqui a gente encontra uma dentada? Ah, com certeza, a dentada é bem comum, né? Ela tem essa dismorfia, né? Ela não apresenta uma morfologia padrão, que nem a ondulada. É difícil separar a ondulada da dentada, ainda mais na primeira leitura, tá? Aqui a gente tem uma farinosa, filamentosa, brilhantes, tá? Não vi nenhuma encaracolada aqui nesse exemplo dessa placa, tá? Mas aqui tá uma farinosa, filamentosa foi, mucosa foi, consistente, assim é consistente. A gente vê uma área de necrose ocupada, densa, tá? A gente chama de consistente. Então, quanto a brilho, textura, elevação e margem. As elevações é mais difícil de ver à distância, é mais fácil você observar de perto, porque como a foto está de cima, a gente não consegue enxergar o quanto eleva a projeção. Aí aqui, outros autores classificando as unidades formadoras de colônia. Então, as formas das colônias podem ser puntiformes, circulares, rizoides, né, irregulares e filamentosas. A borda, já falamos. As elevações, superfície. A gente falou só de lisa, brilhante e rugosa. Alguns autores também falam de rugosa, né, que ela enruga o material biológico, e seca. Difícil a classificação de seca à distância. Aí aqui a gente consegue ver a puntiforme, circular, filamentosa, irregular e rizoide. Difícil separar a rizoide da filamentosa na primeira leitura, mas basicamente é assim. A colônia com pequenos filamentos na borda filamentosa, grandes filamentos, a gente chama de rizoide porque remete à raiz. Quer dizer que já é uma colônia muito bem implementada no material biológico. Veja que hoje eu não vou abordar a decomposição do material biológico através desses micro-organismos. Isso fica para um outro momento. Agora, essa aula é só para a gente entender morfologia e classificação das unidades formadoras de colônia, para que vocês consigam fazer o exercício de contagem de colônia que eu vou passar e avaliar o mingau seu e dos amigos que já fizeram a análise. Então, é muita contagem para fazer em 2 aulas. As elevações a gente vai contar com o descritivo dos colegas, né? Não dá só se o colega tirar uma foto, mas aí o material tem que estar num copo transparente, para que a gente consiga fotografar a projeção, a elevação do material biológico, tá? A gente não falou do crateriforme, muito difícil observar uma elevação crateriforme. Aí a gente falou ali, o outro autor chama de umbiculada, esse outro autor chama a mesma formação de papilada. Margem inteira, ondulada, lobada, filamentosa e espiral, mais difícil ainda de classificar sem lupa, a não ser que seja uma colônia muito colorida e que dê para observar no mingau. Mas como o mingau não é um material biológico translúcido, a gente não vai conseguir ver essa... Aqui a gente até consegue ver que alguma diferença
dessa rizoide para essa filamentosa, mas a gente já precisa aplicar um zoom. Do mesmo jeito que a gente consegue ver que essa colônia promove o enrugamento do material biológico, como está previsto por esse autor aqui, que classifica, né, as superfícies como arrugada, beleza? Aí, esse é o nosso primeiro exercício de hoje. Vou colocar essa imagem na postagem aqui da disciplina. E veja que a gente tem placa A, placa B, essa aqui é a placa C, tá? De sangue de carneiro. Chama agar-sangue, tá? Então, a gente vai fazer essa contagem, a gente não, vocês vão fazer essa contagem e a gente vai discutir no chat as variações das contagens. Por ser a primeira contagem, né? Enquanto você de repente não fez o experimento do mingau para essa semana, enquanto os colegas vão postando as fotos dos mingaus para que a gente consiga fazer a leitura, você vai começando através desse exercício. Então, identifique como que faz a contagem. Então, você vai identificar a amostra, placa A, contar as colônias. Então, conforme a gente combinou, tem simetria? Bactéria. Dá uma olhada no que tem simetria. Ah, professora, mas está muito confuso, tem placa com muita colônia. Se tiver muita colônia, olha para a placa e divide ela em quadrantes. E tenta contar um quadrante por vez e soma os quadrantes finais. De repente, para a colônia, para a placa B, isso seja necessário, tá bom? Identifica as colônias diferentes e destaque colônias importantes, como essa aqui é uma super colônia. Dá um detalhe maior, fala da borda dessa colônia, dá um detalhe maior para essa. As colônias de maior destaque, as colônias que manifestam uma grande área de decomposição, dê um maior destaque, tá? Fale tantas colônias bacterianas, né? Então, fale a amostra A apresentou tantas colônias, dessas 110 colônias, tantas bacterianas, tantas fúngicas, tantas associações, tá? Hoje só precisa contar isso: fúngica, bacteriana e associação. Dá destaque para as maiores colônias, tenta classificar a borda, textura, trabalha aí esse vocabulário descritivo para quando a gente entrar no universo preenchimento de laudo, isso seja uma coisa um pouco mais fluida, tá bom? Então, da contagem do experimento do mingau, a gente espera que o copo destampado tenha o maior índice populacional, que você tenha aí uma grande diversidade de colônias. Quanto mais o ar circula ali, mais sedimenta a partícula, mais vai ter população para a gente diferenciar uma da outra. Espera-se que o copo tampado quente zere, que não tenha nada, só tenha sinais de fermentação, então bolhas. A gente espera ver bolhas e que o material biológico, o mingau, fique mais mole. O tampado frio, espera-se uma contaminação maior do que o tampado quente. É muito comum contaminação cruzada no tampado quente e no frio, que é quando a gente vê crescimento microbiano que vem da borda do copo. Então, se você está vendo uma colônia que começa na borda do copo, isso é caracterização de contaminação cruzada. Seu copo estava sujo, tá? Espera-se, então, que o copo tampado frio tenha um crescimento microbiano maior do que o tampado quente e que o copo isolado, seja por sal, açúcar ou óleo, que ele não apresente crescimento microbiano. Então, você tem que tirar aí o óleo, tirar o sal, tirar o açúcar e fazer uma foto do mingau isolado do universo através dessa camada de sal, açúcar ou óleo, tá? Dúvida? Ficou confuso? Não deu para entender? Corre lá no chat, fala para mim que você não está conseguindo classificar, me manda foto, a gente vai fazendo uma contagem junto aí, a partir da foto do seu mingau. Quem já fez o experimento, vou abrir um post para você inserir só a foto do copinho. Não é para mandar boa noite, bom dia, boa tarde, é só para pôr. Então, vou falar, aqui nesse post, insira as fotos dos seus copinhos no último dia de análise, tá? Então, tenta juntar todos os copos para fazer uma foto única, identifica os copos, né? Para que não fique aí um monte de foto para a gente contar, beleza?
conta as unidades formadoras de colônias do primeiro exercício, que tem lá A, B e C, onde a C é aquela vermelhinha do agar-sangue. Eu estou à disposição para tirar dúvida. Esse primeiro momento é só para entender como é cada colônia e contar a colônia. A próxima aula, o próximo vídeo vai ser sobre microbiologia do ar, então eu vou abordar aí uns aspectos do que é esperado na microbiologia do ar. E a gente vai, na aula da semana que vem, junto com entender microbiologia do ar, tirar as dúvidas das contagens do segundo time. E, além disso, a gente vai começar a organizar um pouco as ideias dos dados e melhorar o vocabulário dia a dia, beleza? Obrigada aí pela atenção. Vamos nos falar agora pro chat. Um abraço.